Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel, estou à frente do comercial da Tecbras Soluções Energéticas. É um prazer ter você aqui conosco para a gente falar um pouco sobre o que é projeto elétrico, entender suas aplicações e a real necessidade de você ter um projeto elétrico na sua residência, indústria, empreendimentos em geral. Tenho certeza que será uma oportunidade muito interessante para que a gente possa aprimorar nossos conhecimentos. Mais uma vez, agradeço a sua atenção e vamos para a nossa aula? Antes de darmos início ao nosso treinamento, vamos conhecer um pouco mais sobre a Tecbras. Então, na Tecbras, nós somos especialistas em projetos de alta qualidade e totalmente personalizados para sistemas de baixa e média tensão, até 36 mil volts. Nosso foco está totalmente para a parte de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Hoje nós estamos localizados em Mogi das Cruzes, São Paulo. Inclusive, faço um convite a você para que venha nos conhecer, venha visitar nosso escritório, venha tomar um café conosco, certo? Acho muito importante isso, então fica aqui o meu convite, tá bom? Nós desenvolvemos soluções personalizadas, de novo, para o seu empreendimento. A Tecbras ela tem experiência em mais de 150 projetos desenvolvidos e muitos deles já energizados. E atuamos sempre com a concepção de trazer ao cliente o melhor custo-benefício atrelado às normas vigentes do mercado. São projetos personalizados para a sua necessidade. E quais são os problemas, né? Quais são as soluções que a Tecbras pode entregar para você? Então, nós elaboramos projeto de subestação até 36 mil volts, projeto elétrico de distribuição, seja para sua residência, comercial, predial ou padrão de concessionária, projeto de conexão para sistemas fotovoltaicos de até 3 megawatts, estudo de gerenciamento de risco e o projeto SPDA, que é o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, projeto de rede, telefonia e antena, tramitação e aprovação de soluções junto às concessionárias de energia, e aqui vale um ponto interessante, a Tecbras já tramitou e aprovou projetos em praticamente todos os estados do país. Inspeção de painéis elétricos de baixa e média tensão e barramentos blindados, elaboração dos estudos de coordenação e seletividade e parametrização dos relés de proteção, estudos de energia incidente, estudos de curto-circuito, medições e avaliações técnicas, como, por exemplo, medição da qualidade de energia, estudos técnicos em geral e laudos em consultoria voltado para a parte elétrica. Ou seja, nós somos um ecossistema da parte de projetos, laudos, que vai atender qualquer necessidade de empreendimento que esteja em construção ou já construído e precisa verificar a qualidade do seu sistema de energia. Certo? Bom, pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso treinamento. O que é um projeto elétrico? Vamos começar aí dando um conceito, né? O projeto elétrico nada mais é do que um conjunto de documentação, técnicas, que vão especificar toda a parte de distribuição, dimensionamento, para que a pessoa que vai realizar a instalação, né, seja ela numa indústria, numa edificação, enfim, ela possa compreender quais são os equipamentos, proteções, enfim, que vão ser utilizados ali naquele empreendimento, certo? E nessa documentação que ele vai receber, geralmente, por que eu uso aqui a palavra geralmente? Porque em alguns casos existem alguns tipos de documento que são específicos conforme cada obra. Como eu disse, a Tecbras trabalha com projetos totalmente personalizados. Então, cada caso é um caso. Mas de maneira geral, vamos colocar assim, os elementos principais, o cliente, quando ele faz a aquisição do projeto elétrico, ele recebe um diagrama unifilar, que é uma representação gráfica dos circuitos elétricos, certo? E dos seus componentes, que o integram, dimensionamento de toda a parte de condutores e eletrodutos. Então, por onde vão passar, de que forma vão passar, como eles vão ser fixados, quais são os cabos que estão ali sendo compreendidos nesse sistema e por aí vai. Toda a parte do cálculo de demanda e carga, afinal, as proteções, os cabos, as bitolas são definidas à base deste cálculo, né? É imprescindível ter essa informação para que seja feito o projeto elétrico.
A especificação de todos os dispositivos a serem utilizados, tanto como um exemplo aqui no caso dos disjuntores, tem que ser especificado a corrente, o curto-circuito, no curto-circuito em qual tensão, o tipo do disjuntor a ser utilizado, a curva do disjuntor a ser aplicado, então fusível, DPS, o conceito de definição de cada um desses equipamentos para que possam ser utilizados no projeto. O projeto de aterramento do sistema, então planejamento de como que vai ser definido, no caso de uma descarga de energia, de que maneira que isso vai ser levado à terra. Então é imprescindível que esse documento venha também em conjunto. E o memorial descritivo, que é um documento que vai trazer toda a parte de explicações técnicas daquilo que é representado nas plantas de projetos. Junto com esse material como um todo, também vem a lista de material, tá? Não está especificado aqui, mas a lista de material também é enviada em conjunto, para que o comprador possa fazer a aquisição de equipamentos de forma mais fácil, vamos dizer assim, né? Certo, Gabriel, e eu tenho essa série de documentos, conceituei, entendi o que eu vou receber, para que serve, né? O projeto elétrico, ele tem como função garantir a segurança e a eficiência de acordo com as normas técnicas vigentes. Então, quando alguém questiona, eu preciso do projeto elétrico? Sim. Todo empreendimento residencial, industrial, comercial, enfim, onde tem parte elétrica, precisa ter projeto. Isso é uma questão de segurança. Além da questão de norma que obriga ter o projeto elétrico, é uma questão de segurança para o operador do sistema elétrico, para a pessoa que vai utilizar aquele empreendimento, enfim. Então, é imprescindível ter projeto elétrico, certo? E agora, pensando um pouco na parte financeira, o projeto permite com que nós tomemos decisões antecipadas que vão impactar diretamente no custo. Então, eu consigo fazer planejamentos na parte de desenvolvimento do projeto que traz consigo um resultado de economia. Então, mais uma vez, projeto é indispensável. Então, com essas informações, por que um projeto elétrico é essencial, né? Vamos dizer que ainda a pessoa não está convencida. Vamos trazer alguns dados aqui, informações, que vão suprir, acredito eu, esse questionamento. Prevenção de acidentes elétricos. De que maneira que eu faço essa prevenção antes de atuar com uma possível manutenção corretiva ou preventiva, né, em campo? Eu vou fazer o projeto. Então, no Brasil, ocorrem cerca de 700 mortes por choque elétrico anualmente. Então, os sistemas estão bem dimensionados. Quando a gente fala, por exemplo, de descargas atmosféricas, o empreendimento ele tem um SPDA bem elaborado. Foi feito um estudo de gerenciamento de risco para indicar o nível do SPDA a ser utilizado naquele empreendimento. Incêndio. Então, quando a gente fala de energia elétrica, incêndio está ali, certo? Aproximadamente 50% dos incêndios em edificações são causados por falhas elétricas. Então, seja por fios sobrecarregados, curtos-circuitos. Então, essas etapas, se bem dimensionadas numa fase de projeto, ela com certeza vai mitigar e muito uma chance de um mau dimensionamento em campo, o que ocasionaria a morte, né? Que seria, vamos dizer assim, o último ponto, né? Mas um acidente que deixa sequelas, e enfim. E aí, muitas vezes, o tomador de decisão que acaba optando por não fazer o projeto, pensando em economizar com o valor do projeto, ele tem mais gastos, porque o sistema dele não foi bem projetado. E quando eu elaboro o projeto elétrico, eu tenho uma redução da parte de perdas, tenho um resultado em economia na conta de luz, então o sistema está corretamente dimensionado, os cabos foram utilizados da melhor maneira possível, conforme as normas vigentes. Então, eu vou ter uma menor perda no meu sistema, além de uma economia na aquisição dos materiais. É imprescindível saber disso. Então, vamos para o campo agora das normativas, né? A norma exige o projeto elétrico, seja NR10, que vai falar sobre parte de segurança, instalações e serviços de eletricidade. A 5410 vai falar da parte de baixa tensão. A 14039, média tensão.
ou a 5419, que fala contra a proteção de descargas atmosféricas, elas vão garantir um padrão, vão pedir um padrão e especificar um padrão que tem de ser seguido, né? Então, não seguir as normas vigentes pode acarretar em multa, interdição e outra, responsabilização legal do proprietário, do empreendimento. Então, gente, quando nós falamos de eletricidade, é um assunto muito sério. E ter uma garantia do que seu sistema está corretamente dimensionado e seguindo as normas vigentes é imprescindível. Proteção dos equipamentos e de dispositivos eletrônicos. Então, para quem mora em São Paulo, né, sabe da questão de quedas de energia, sobretensões que vêm ocorrendo, e isso pode danificar aparelhos. E existe uma forma de mitigar isso, que é o dimensionamento correto das proteções. Então, ter certeza que o sistema está corretamente dimensionado reduz muito a chance de você perder um equipamento por causa de uma sobretensão, ou enfim. Muitas vezes nós encontramos alguns usuários falando, nossa, o meu disjuntor fica caindo toda hora, então vamos tirar essa proteção e fazer a ligação direta. Te afirmo, se o disjuntor está caindo, é porque está ocorrendo alguma coisa na sua obra. Então, ter o projeto corretamente dimensionado vai fazer com que o disjuntor atue somente no momento que ele precisa atuar, certo? Se o disjuntor está atuando, é porque tem alguma coisa ocorrendo, né? Não é tirar a proteção, e sim entender o que está acontecendo e dimensionar corretamente o sistema. Um outro ponto muito interessante é o DR, que é o interruptor diferencial residual. Então, ele reduz a chance de um choque elétrico. Ele está bem dimensionado? A sua residência, o seu empreendimento tem o sistema com DR instalado? E não é só o instalar, ele foi corretamente dimensionado para aquela aplicação? São alguns pontos que, quando nós vamos conceber a obra, eles são pensados e são projetados. E vamos falar até na questão de manutenção e expansão da obra. Então, um projeto elétrico bem definido, um projeto elétrico bem montado, bem estruturado, bem elaborado, bem projetado, ele faz com que até em futuras expansões que aquela planta venha sofrer, já existe ali uma base onde ele pode ser trabalhado em cima. Pode-se entender o que de carga foi previsto, o que de carga reserva foi previsto e quais os impactos dessa nova expansão vão ter sobre o projeto elétrico. Então, a facilidade, eu saber, né, por onde eu estou indo, então isso não tem preço. Vamos dizer, vamos ser bem claros, isso não tem preço, né? Então, ter a identificação correta do seu sistema. Quantas vezes nós já nos deparamos com algumas obras onde o cliente precisa saber, olha, eu preciso aumentar em X tamanho de carga, mas qual é a carga? Hoje a sua carga ela é alimentada, ela vem da onde, ela vai para onde, de que maneira são as proteções que estão dentro do sistema, e o cliente não sabe. Eu tenho esse painel, eu sei que se eu desligar esse disjuntor, desliga essa área, né? Então, ter isso mapeado através de um projeto elétrico faz com que até a manutenção seja mais objetiva. E, de novo, indo ao encontro da questão do custo. Eu ganho tempo, e tempo é dinheiro. Então, se eu tenho um projeto bem elaborado, e eu sei de que forma atuar até numa manutenção, eu estou economizando. E quando eu falo que todo mundo precisa de um projeto elétrico, então vamos fazer aqui dar uma olhada fazendo um mapeamento geral. Residencial, se eu estou falando de casa, apartamento, condomínio, seja ele vertical, horizontal, prédio multifamiliar, todos têm projeto elétrico. Tem conexão com a concessionária, tem distribuição interna, certo? Obviamente que vai mudar o tipo, muda o tamanho da obra, mas precisa ter o projeto elétrico. Obras comerciais, então lojas, supermercados, escritórios, restaurantes, bares, hotéis, pousadas, então preciso ter o projeto elétrico. E a Tecbras tem essa experiência. A Tecbras já passou por todos esses setores elaborando projetos elétricos. E ela pode te ajudar na especificação personalizada que a sua obra precisa. Indústria, fábricas, galpões, oficinas, estações de tratamento, obras públicas, sejam escolas, universidades, públicas institucionais, né? Delegacia, presídio, enfim.
no agronegócio, então fazendas, granjas, armazém de silos, sistemas de controle elétrico, estufas, infraestrutura, subestações, gerações, enfim. É importantíssimo lembrar que qualquer um dos empreendimentos, e principalmente quando nós falamos aqui de empreendimentos que são praticamente todos que dependem da energia elétrica para que possa ocorrer o faturamento, vamos dar alguns exemplos aqui. No agronegócio, então faço a colheita, isso vai para dentro do silo. A forma com que isso é armazenado, o maquinário que faz a irrigação, né? Vamos trazer aqui para hospitais. Então eu preciso ter energia elétrica disponível. Indústrias, se eu não tenho energia elétrica, eu não tenho faturamento, eu não produzo. Então pensar na energia elétrica como um principal braço da cadeia produtiva é essencial. E de que maneira nós estamos lidando com a energia elétrica? Que planejamento nós estamos levando para a energia elétrica dentro do nosso empreendimento? Seja uma obra já construída, ou seja uma obra em concepção a ser construída. Então, o projeto elétrico ele é aplicado em todas as vias de negócios, seja residencial, comercial, industrial, público, institucional, agronegócio, infraestrutura e afins. Então, vamos agora dar uma olhada num exemplo de um projeto elétrico real, né? Então, nós vamos passar aqui e entender um pouco o que se passa dentro desse sistema para que fique um pouco mais compreendido. Então, esse projeto foi um projeto elaborado pela Tecbras, é uma loja, tá? Então, eu tenho aqui a entrada de energia, né? Então, onde a concessionária me disponibiliza a energia, o padrão de medição, nesse caso, foi disponibilizado em baixa tensão, tá? Tenho o painel geral. Então, esse painel geral ele possui algumas proteções que já foram corretamente dimensionadas, tanto da parte de DPS, quanto disjuntor geral, disjuntor de saída, as indicações das bitolas, dos cabos, quantidade de fase, neutro, que vai passar por disjuntor. Tá? Então, isso aqui é a visualização de um diagrama unifilar, que foi um daqueles documentos que eu citei lá no início. Após a parte do quadro geral, a distribuição para os demais quadros, seja o quadro do ar-condicionado, mais aqui abaixo, ou o quadro da loja. E aí eu vou ter os circuitos onde ele vai alimentar. Então, imagine você, seu eletricista, está na sua loja e ele precisa entender qual circuito alimenta, por exemplo, a primeira fileira de prateleiras. Com um projeto elétrico em mãos, ele demoraria o quê? 1, 2 minutos? 3 minutos para identificar qual é o circuito, qual é o disjuntor de proteção, quando corretamente também identificado no painel, certo? E se ele não tiver o diagrama? E se ele não tiver o projeto elétrico? Ele vai precisar desligar circuito a circuito. E se ele desligar o circuito da caixa registradora? E se ele desligar o circuito da switch, que fica responsável pela parte de rede do seu empreendimento? Então, quando nós começamos a entender o processo operacional de quem realmente utiliza o projeto elétrico no seu dia a dia, nós conseguimos entender o quão facilitador é ter um projeto elétrico em mãos. Detalhe, a segurança que é o primordial, isso a gente nem entra em discussão, né? Ter o projeto, estar bem identificado, diminui muito o risco de qualquer tipo de incidente em obra. Certo? Vamos falar um pouquinho mais de projeto, de exemplos de projeto elétrico. Agora, vamos dar um exemplo de um projeto de encaminhamento, tá? Lembrando que, quando o cliente faz a aquisição do projeto elétrico, tanto a parte de diagrama unifilar, como eu comentei, quanto esse projeto de encaminhamento, o cliente recebe junto, tá? Então, é complementar, um complementa o outro, tá bom? Bom, nesse projeto, que é um projeto residencial, nós conseguimos ver todos os encaminhamentos, tá? Vou tirar um pouco o zoom aqui. Consegue ver todos os encaminhamentos e as indicações do posicionamento dos circuitos, do que se refere a cada um desses circuitos, para onde ele vai, da onde ele vem. E o instalador,
ele consegue ter a noção exata da altura dos pontos de conexão. E a Tecbras, ela trabalha com projetos em BIM. Então isso é um facilitador gigantesco na hora de instalação do sistema. Então chama atenção para esse diferencial também, tá? Então, da documentação que o cliente vai receber, um dos projetos, uma das folhas, né, como a gente chama, é o projeto de encaminhamento dos circuitos. O diferencial, vocês recebem pela Tecbras o projeto em 3D. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao fim aqui do nosso treinamento. Agradeço você que nos acompanhou até o final. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a importância, o que é o projeto elétrico, como ele é aplicado. Entender que o projeto elétrico é para qualquer tipo de empreendimento, desde uma indústria quanto para sua residência. É imprescindível ter o projeto elétrico, tá? E deixar aqui todos os nossos contatos, o WhatsApp, e-mail, website. Vou até vir aqui um pouco para o lado para acesso às nossas redes sociais. Visite-nos, entre em contato conosco. Tenho certeza que a gente pode agregar muito na sua obra, no empreendimento. E é isso. A Tecbras conta com mais de 150 projetos já elaborados e diversos projetos conectados e energizados. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Fico à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento e conte com a Tecbras no seu empreendimento.